Mito de Hércules. Hércules era filho de Zeus e da mortal Alquimena. Desde criança, Hércules era forte. As antigas fontes romanas indicam que o herói grego veio substituir o antigo pastor mitológico, chamados pelos povos da Itália de Recaranus ou Garanus, que era famoso por sua força. Na mitologia romana, a Calarência foi amante de Hércules. Édipo, Laio, rei de Tebas, para evitar uma profecia, mandou matar seu filho. Com pena do bebê, o empregado entregou a criança ao rei Políbio, que o criou como filho. O rei Políbio, com medo do que disse ao oráculo, de que o filho mataria o pai e se casaria com a mãe, mandou o filho para longe. Já adulto, Édipo encontrou o rei de Tebas e numa luta o matou. Como a cidade precisava de proteção, ele se casou com a viúva, de nome Jocasta. Teve 2 filhos com ela. Anos mais tarde, os filhos adultos, Édipo ficou sabendo que a profecia do oráculo havia se tornado realidade. Matou o pai e casou-se com a mãe. Diante de tamanha dor, Édipo furou os próprios olhos, como castigo pelo que havia feito. Aquiles. Na mitologia grega, Aquiles grego antigo foi um herói da Grécia, um dos participantes da Guerra de Troia e o personagem principal e maior guerreiro da Ilíada de Homero. Aquiles tem a característica de ser o mais belo dos heróis reunidos contra Troia, assim como o melhor entre eles. Lendas posteriores afirmam que Aquiles era invulnerável em todo o seu corpo, exceto em seu calcanhar. Sua morte teria sido causada por uma flecha envenenada, que o teria atingido exatamente nessa parte de seu corpo. A expressão calcanhar de Aquiles, que indica a principal fraqueza de alguém, teria dado aí a sua origem. A história do Minotauro. O Minotauro tinha cabeça de touro e corpo de homem. Era uma criatura selvagem. Emino, após receber um conselho de oráculo de Delfo, mandou o Dédalo construir um labirinto gigante para colocar o Minotauro. O manso selvagem foi levado por Ariano e o exército de Mino para uma prisão do castelo. Androceu, filho de Mino, foi morto pelos atenienses. Então, por vingança, Mino ordenou que 7 jovens e 7 damas fossem jogados na prisão para o manso selvagem comer. Depois de vários dias, o Minotauro fugiu novamente para o labirinto. Então Teseu foi atrás do monstro selvagem com sua espada mágica e matou-o. A lenda do Minotauro pode estar relacionada à importância do touro no ritual minuano. Os prédios minuanos eram enfeitados com chifres de touro. A lenda do Minotauro ficou tão famosa que virou até filme e teatro. A história de Ícaro. Personagem da mitologia grega, Ícaro era filho de Dédalo, o construidor do labirinto onde vivia o Minotauro. Quando Teseu matou a fera e saiu vivo do labirinto, Minos, o rei de Creta, mandou Dédalo e Ícaro serem prisioneiros à suspeita de terem ajudado Teseu. Dédalo construiu 2 pares de asas para si e seu filho Ícaro, e fugiram voando em direção à Sicília. Ícaro, porém, aproximou-se do sol, a cera derreteu e as asas desprenderam-se, e ele tombou no mar onde morreu. Odisseu. Odisseu, ou Ulisses, um herói grego, governante da ilha de Ítaca, e um dos líderes do exército grego durante a Guerra de Troia. Odisseu era citado como filho de Laertes, rei de Ítaca, embora mais tarde, em outros relatos, Sísifo, rei de Coríntio, foi considerado seu verdadeiro pai, tendo sua mãe, mais tarde, se casado com Laertes. Odisseu, o rei, filho de Laertes e Anticleia, a princípio paquerou Helena, mas em vista do grande número de pretendentes, que acabou por auxiliar Helena. Para quem não sabe, a Guerra de Troia pode ter sido um grande conflito bélico entre gregos e troianos, possivelmente ocorrido entre
1300 a.C. e 1200 a.C. Segundo o poeta épico Homero, a guerra foi motivada pelo rapto de Helena, rainha de Esparta, por Póris, príncipe de Troia. História de Medusa e Poseidon. Poseidon, apesar de morar nas profundezas do oceano, tinha o poder de saber tudo o que passava no universo. Seu tridente dava o poder de acalmar os elementos, desencalhar embarcações e fazer desaparecer e surgir ilhas. Ao longo do tempo que seu poder provocava todo tipo de medo, e nenhuma mulher ou homem o desafiava. Poseidon estava apaixonado por Medusa. Quando o Poseidon descobriu que ela não o amava, ele a transformou em pedra e a atirou no fundo do oceano, e lá ela ficou o resto de sua vida. O Titã Prometeu. O céu e a terra estavam criados, a parte mais ígnea, mais leve, já tinha se espalhado e formado o firmamento. O ar colocou-se em seguida, e a terra, com a era mais pesada, ficou por baixo, e a água ocupou o ponto inferior, fazendo flutuar a terra. Este mundo assim criado habitavam-nos os animais, mas faltava a criatura que habitasse o espírito divino. Foi então que chegou à terra o Titã Prometeu, descendente da antiga raça destronada por Zeus. O gigante sabia que na terra estava adormecida a semente dos céus, por isso apanhou um bocado de argila e molhou com um pouco de água de um rio. Com essa matéria fez o homem à semelhança dos deuses, para que fosse o senhor da terra. Vagueavam em saber a arte da construção, da agricultura e da filosofia. Não sabiam caçar ou pescar, e nada sabiam sobre a sua origem divina. Prometeu aproximou-se e ensinou às suas criaturas todos esses segredos. Inventou o arado para o homem poder plantar, a cunhagem das moedas para que houvesse o comércio. Velocino de Ouro. Essa história é uma lenda sobre um carneiro que foi chamado de Velocino de Ouro, porque era um carneiro alado de ouro. Jason era um homem corajoso e forte, que o protegeu. Um dia, o rei Atama se apaixonou por Ino e ele se separou de Nefele. Ino não gostava dos parentes do rei e matou Nefele. Nefele, em espírito, trouxe o carneiro alado de ouro a seus filhos, para eles não morrerem nem de fome, muito menos de sede. Com esse carneiro, as crianças escaparam por sobre o mar e foram parar em uma ilha deserta. Frixo sacrificou o carneiro e produziu seu velo numa árvore. O carneiro foi transformado na constelação de Áries no céu.